E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gustavo Pazotto, tenho 27 anos, sou estudante de jornalismo, sou estagiário do GE, vulgo Globoesporte.com, aqui do interior de São Paulo, e resolvi criar esse canal chamado De Olho no Jogo. A minha intenção é fazer mais um dos milhões de canais que tem de futebol espalhados pelo YouTube, mas é uma realização pessoal minha, então resolvi criar coragem e criar aqui o canal. Espero que um dia eu tenha alguns seguidores, a gente possa trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. E eu já vou começar esse primeiro vídeo dando uma pincelada ali, um pulinho em cada clube aqui dos 4 grandes do estado de São Paulo, para poder a gente resumir um pouco do que foi o final do ano passado, o começo desse ano, as expectativas para o estadual. Então eu vou começar pelo São Paulo, que teve mais saídas do que chegadas, né? O Jamal Lewis voltou para o Newcastle, o Rafinha foi embora também e vai encerrar a carreira no Curitiba, o Wellington foi para o Southampton, o Wellington Rato foi para o Vitória. Então o São Paulo teve uma debandada aí, né? Do final do ano para cá, e começa esse estadual tendo três na verdade, né? 3 novidades. Uma delas é espetacular, que é a chegada do Oscar, né? O Oscar ficou aí mais de 7 temporadas no futebol asiático, onde ele é ídolo, e na última temporada aí teve simplesmente 29 assistências, vem para ser o principal meio do São Paulo, um dos principais do Brasil também, tá, gente? É um grande jogador, apesar do nível técnico no futebol oriental ser mais baixo, eu acredito que aqui no Brasil ele vai apresentar um grande futebol. O São Paulo também tem um pré-contrato com o Wendel, né, o lateral esquerdo do Porto, que vai poder chegar só no meio do ano. Apesar da diretoria ter tentado aí aliás, tenta ainda, né, trabalhar com a antecipação da chegada dele, o Porto vai querer uma compensação financeira que eu não sei se o tricolor está disposto a pagar, né? A princípio, na negociação, o São Paulo cogitou oferecer o Moreira, mas aí viu que era só esperar e assinar um pré-contrato com o atleta, que aí não precisaria envolver um outro jogador importante em negociação, mesmo porque o Moreira é muito promissor. Dentro dessas chegadas também teve o Enzo Dias, que foi praticamente uma troca ali com o Galo, que foi para o River Plate, e nessa negociação o River Plate facilitou a vida do São Paulo e mandou o Enzo Dias para a lateral esquerda, já que a equipe paulista praticamente se via sem nenhum lateral no elenco, né? Só com o Igor Vinícius na lateral direita, porque o Rafinha, como eu falei, saiu, e o lateral esquerdo, o Jamal, e o Wellington também. São Paulo está nos Estados Unidos para jogar o torneio de pré-temporada. Ele já enfrenta agora na quarta-feira, enquanto os outros estreiam pelo Paulista, o São Paulo faz a pré-temporada, vai jogar contra o Cruzeiro nessa primeira partida às 9h30, e no domingo às 5 da tarde enfrenta o Flamengo. Ou seja, 2 testes de fogo. Eu achei uma sacada muito boa do São Paulo de já ir testando esse elenco contra times que provavelmente vão brigar por título aqui no Brasil, que é o caso de Cruzeiro e Flamengo. Já pelo Paulista, o São Paulo vai estrear no dia 20. O estadual começa agora, nessa quarta-feira. O São Paulo só estreia nessa segunda-feira, às 8 da noite, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo de Ribeirão. E vou colocar aí, fazer meu top 4, bem, gente, mas bem acirrado com o Corinthians, tá? Vou colocar o São Paulo em segundo no nível de favoritismo ao estadual. Não é nem por como finalizou o ano, porque teve uma oscilação muito grande, estagnou ali na 6ª colocação. E eu acho que se tivesse mais rodadas, o Corinthians poderia até passar o São Paulo na classificação do Campeonato Brasileiro. Mas como o São Paulo, um histórico recente, desde a chegada do Abel, dos times aqui do estado, o que mais incomoda, o que mais cutuca, o que mais vence a equipe palmeirense, eu vou colocar o São Paulo como o segundo favorito a beliscar o título estadual. Aliás, o último estadual do São Paulo, curiosamente, foi contra o Palmeiras. Bora falar do Peixe agora, que acabou de voltar para a elite do futebol nacional. O Santos, que é o vice-campeão paulista, né, perdeu a final do ano passado para o Palmeiras, teve grande reformulação. Saiu Fábio Carille, Juliano, Alisson e também Alexandre Galo na direção, Marcelo Fernandes de comissão fixa, técnica, e teve a chegada do Pedro Caixinha, que para mim foi uma grande aposta do Santos para o comando técnico. Também chegou o zagueiro Luizão, que veio do Novo Horizontino, mais uma aposta que de repente pode suprir a ausência do Jair, que
está negociado com o Botafogo, ali com o valor estimado em 76 milhões, mais a chegada do Tiquinho Soares, que se tiver bem fisicamente, ele provavelmente vai ser o homem-gol desse ataque santista. Então, sinceramente, acho que foi uma baita negociação que o Santos fez. Manteve ali 10% ainda do atleta, que tem no seu contrato lá com o Botafogo, John Textor, tudo aquele lance, né, que alguns jogadores que o Botafogo contrata, o Botafogo vira um trampolim para depois esses atletas irem para o Lyon. E o Jair, mais um que já tem ali como cláusula essa obrigação de que em 2 anos ele vai jogar no futebol francês. Também chegou o zagueiro Zé Ivaldo, que era do Cruzeiro, para a equipe santista, além de ter ali flertado fielmente com o Galo, que acabou fechando com o River, e também com o Zé Rafael, que não tem muito interesse em sair do Palmeiras. O Santos, como acaba de subir, eu vou colocar ele como, quarta força. E não é por nada não, hein? Quarta força nem sempre é uma coisa ruim. Pro Corinthians deu certo em 2017. Mas é que não tem como, né, gente? O Santos tá com treinador novo, diretor novo, é tudo muito novo, né? É um elenco que acabou de se reformular, vai ter todo o lance do entrosamento. Então, pode ser campeão paulista? Lógico que pode. Como eu falei, foi vice-campeão. Mas eu vou colocar ali como o quarto colocado desses favoritos, né, dos grandes do campeonato estadual. Lá de Coringão, Corinthians, gente, não se mexeu no mercado. Muito porque é um time que não tem poder de compra hoje, está muito endividado, então não consegue fazer grandes investimentos de contratação. Para chegar no Corinthians hoje tem que ser uma operação de atletas que vinham sem contrato, ou que seja ali numa possível moeda de troca. Nesse momento, só pode chegar atletas no Corinthians que seja dessa forma, porque a dívida ela só aumenta, o ano virou, já tivemos notícia de atraso no salário dos jogadores do Corinthians, que era no 5º dia útil, aí alegaram que já sabia que nessa transição de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, alguns patrocinadores acabam mudando ali a data de vencimento, enfim, né? Mas são coisas que estão dentro do Corinthians. O caso da Edbet está voltando à tona, né? O responsável da patrocinadora está falando que não houve intermediário, daí isso vai dar muito pano para manga também. Então o Corinthians tem mais notícias de fora do que de dentro em campo, né? O que deixa o torcedor do Timão com expectativa? O bom futebol apresentado nas 9 rodadas, né? O Corinthians ele conseguiu 9 vitórias seguidas e deu uma arrancada de quase rebaixado e beliscou uma pré-Libertadores. Então, ficou uma boa impressão que o time entrosou, que o time engatou e que esse tempo de férias tenha servido para poder haver alguns reajustes, parte física dos jogadores melhorar e aí, consequentemente, o time continuar bem como finalizou o ano passado, né? O que teve de saída foi o Matheus Araújo e o Pedro Henrique para o Ceará. O Pedro Henrique foi rescisão e o Matheus Araújo, o Corinthians não renovou o contrato. E o caso do Fagner, o Corinthians ele renovou com o jogador por mais 2 anos e emprestou para o Cruzeiro e vai pagar metade do salário dele. Bom, as pataquadas administrativas que o torcedor corintiano acostumou a ver no seu público pelo menos 16 anos aí, e que sinceramente não parece que vai mudar tão cedo. O Corinthians entra ali na terceira posição para mim, top 3. Vou falar de nível técnico, eu acho que o Corinthians e o São Paulo é muito nivelado, tá? Eu estou olhando mais para o fato de que o São Paulo já tem uma base há pelo menos 2 ou 3 anos que 80% desse elenco é o mesmo, que foi campeão da Copa do Brasil, tem ali um certo entrosamento. E o Corinthians, como passou por um ano muito pesado, a torcida não sabia se o time ia cair ou não, e de repente engatou, eu ainda acho que o Corinthians está só um pouquinho abaixo do São Paulo, mas é coisa mínima. Mesmo porque eu até acho que ofensivamente o Corinthians tem algumas peças que se sobressaem, mas defensivamente o São Paulo é melhor, tá bom? Então, Corinthians é o meu top 3. E agora vamos falar daquele que eu acho que é o melhor time do estado. É o Palmeiras, que apesar de ter feito um 2024 bem abaixo comparado aos anos anteriores, de muitos títulos, né? O Palmeiras foi campeão paulista no início da temporada, mas quando se fala de título grande, título expressivo, morreu na praia nas 3 competições que jogou, que foi o Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Libertadores. Começando pela camisa, né? O fim de um casamento muito longo entre Crefisa e Palmeiras, né? A Crefisa deixou o Verdão para a entrada da Sporting Bet, que vai pagar ali 100 milhões anuais, podendo chegar a 170
tudo depende das metas atingidas, títulos, e além dessa mudança, também uma outra postura da diretoria no mercado, né? O Palmeiras ficou marcado pelos anos de Leila por ser um time mais econômico, sendo que está sempre faturando muito bem, mas que não tem ali gastado rios de dinheiro em contratação. Mas dessa vez, torcedor palmeirense, a Leila está tirando o escorpião do bolso, né? Trouxe o Paulinho, que foi a maior transação do futebol brasileiro entre os clubes aqui do Brasil, na casa dos 117 milhões, mais Gabriel Menino e Patrick, que foram para o Galo, e é um jogador que provavelmente vai ser o principal nome desse ataque, né? O Estevão deve sair depois do Super Mundial. Também trouxe o Facundo Torres, né? O jogador que estava no futebol americano, uruguaio. Esse aí custou 71 milhões de reais aos cofres do Verdão. E não para por aí, tá, gente? O Verdão tá ali bem próximo de fechar com o Andreas Pereira. O Fulham tá fazendo ali um pouquinho de jogo duro, esperando que, de repente, algum time da Europa possa superar a proposta palmeirense, que está girando em torno de 22 milhões de euros, um valor astronômico. Mas, como eu disse, a Leila vem com outra postura no mercado em 2025, tá? O Palmeiras também tenta usar como moeda de troca alguns atletas do elenco vencedor, como é o caso do Zé Rafael, que o Santos estava disposto a contratar, o Palmeiras estava disposto a liberar, mas o atleta não se interessou em jogar no rival. Outra situação é o Rony, que o Fluminense se acertou com o Palmeiras, fez uma proposta, fez outra proposta, e o Rony Redutivo está negando, dizendo que pode ganhar mais títulos com o Palmeiras, pode reconquistar o bom futebol, ou aguarda uma proposta de fora. Foi até especulado aí que o Tigres do México poderia ser o destino do camisa 10 do Verdão. E como eu falei, o Palmeiras para mim é o número 1 do estado hoje. É muito óbvio falar isso, mas como eu estou aqui analisando o meu top 4, né, por ordem, o Palmeiras, por ser o atual campeão paulista e também por tudo que vem conquistando nos últimos anos, tem também o melhor elenco, o melhor treinador do que os rivais e é o favorito. Quer dizer que vai ganhar? Não. Mas, se você for apontar alguém que está à frente dos demais, eu apontaria que é o Palmeiras, certo? Aliás, o Verdão estreia no Campeonato Paulista quarta-feira, às 9h35, diante da Portuguesa, lá no Allianz Parque. O confronto marca a estreia das equipes no Campeonato Paulista. E antes que eu me esqueça, tá? O Timão enfrenta o RB Bragantino às 7h30 no Nabi Adichedi. O Corinthians estreia fora de casa no Campeonato Paulista. E é isso, pessoal. É o meu primeiro vídeo. Criei muita coragem para fazer. Não sei se vai chegar em alguém, se vai chegar só nos meus amigos que provavelmente vão se inscrever no canal. Então, eu agradeço de qualquer forma. Quem se dispor a ver, quiser comentar, compartilhar. Eu ainda não tenho estúdio, vocês podem ver, é só um branco aqui, não tenho microfone, não tenho nada. Mas eu pretendo aprimorar e melhorar isso, fazer um estúdiozinho legal para poder ficar um pouquinho mais dinâmico os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, valeu!